Muito boa noite de novo, amados irmãos, irmãs, amigos, amigas, alunos, alunas, ex-alunos, ex-alunas, os meus familiares, os amigos que Deus tem me dado, né? Falei aqui do Renato, todas as pessoas que têm sido acrescentadas aqui no canal. Eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês, né? Eu sou muito grato a Deus por essa família que a gente está criando aqui. Eu sei que vocês têm assistido alguns vídeos, né? Claro que às vezes não assistem todos, mas eu tenho fé e creio que todos vocês vão acessar todas as mensagens que são importantes para todos nós, tá certo? Eu agradeço imensamente a todos vocês que estão aqui e quero dizer, quem estiver assistindo que não se inscreveu ainda, que se inscreva, para a gente permanecer levando essa palavra adiante. E quem já tiver inscrito, encoraje aí a família, os amigos aí, vamos criar uma rede de comunhão a respeito da palavra de Deus, para a gente levar adiante essa mensagem de amor, de esperança, de paz, de fé, de bondade, né? Viver verdadeiramente o amor que é a mensagem bíblica, tá bom? E aí vamos dar continuidade aos nossos 40 lições essenciais para a vida cristã, agora com a lição 26, né? Vai falar do título sobre as reuniões de oração. O título da lição 26, então, é sobre o culto de oração ou as reuniões de oração, tá bom? Em Mateus 18, 19 e 20, o Senhor diz: se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Aqui o Senhor fala acerca da oração numa reunião, que é mais poderosa do que a oração de um indivíduo só. É a oração coletiva, que é capaz de ligar, amarrar na terra o que foi amarrado nos céus e desligar, soltar na terra o que foi solto nos céus. Atos 1,14 diz: todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres. Novamente aqui menciona-se a oração numa reunião. Foi essa oração que trouxe a bênção do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Em Atos 4, de 24 a 31, lemos que, ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Quando os discípulos estavam sob perseguição, reuniam-se para orar em unanimidade. Esse tipo de oração os fez ser cheios do Espírito Santo exteriormente e falar a palavra de Deus com intrepidez. Lemos ainda em Atos 12, 5, que Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. E quando ele foi solto, procurou os irmãos na casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. A oração fervorosa dos santos, em unanimidade, levou Deus a operar um grande milagre, livrando Pedro do cárcere. Há, porém, algumas questões da reunião de oração que precisamos observar. Primeiro, é preciso ser breve. Muitas reuniões de oração são arruinadas por orações intermináveis. Os mais velhos, por hábito ou por falta de sensibilidade, talvez façam orações longas, mas os irmãos novos devem ser incentivados desde o início a fazer orações curtas. Para que a reunião de oração tenha poder e seja forte, as orações devem ser breves. Orações longas geralmente são recheadas de palavras vazias, e alguns acham que pelo muito falar é que serão ouvidos. Esse é um engano. Orações longas apenas desencorajam os que ouvem e muitos desistem de orar, pois não se acham capazes de orar assim. A segunda questão é fazer orações honestas, sinceras. Geralmente somos sinceros quando oramos a sós com o Senhor, mas na reunião de oração temos a tendência de parecer espirituais e nossas orações podem não ser tão honestas. As orações feitas nas reuniões de oração não podem ser muito diferentes das feitas em nosso quarto a sós com o Senhor. Naturalmente, o assunto não será o mesmo, mas a maneira como oramos deve ser a mesma. Honesta, sincera, de coração. Não devemos orar para os irmãos, e sim para Deus.
Quem queremos que ouça nossas orações? Deus ou os irmãos? Quem queremos que responda as nossas orações? Deus ou os irmãos? Devemos orar para Deus ouvir e não para os irmãos. Algumas orações feitas na reunião parecem pregações, exortações e indiretas. Os irmãos devem aprender a fazer orações curtas e sinceras para Deus. Há ainda uma terceira questão: os tópicos pelos quais devemos orar nas reuniões de oração. Geralmente há dois tipos de assuntos pelos quais podemos orar nas reuniões de oração: pedidos individuais dos irmãos por necessidades pessoais ou familiares e pedidos que os irmãos responsáveis anunciem acerca de questões relacionadas à igreja, à obra de Deus e coisas assim. De qualquer modo, é bom que haja uma lista dos tópicos para que todos orem por eles e as orações não pareçam tiros dados em várias direções. Uma reunião de oração assim perde o poder e a eficácia, uma que todo mundo atira para todo lado. Se forem determinados 10 itens e houver 10 irmãos na reunião, e cada um orar por um item, não haverá unanimidade. Igualmente, não haverá eficácia se o irmão sozinho orar pelos 10 itens. Em seguida, outro orar novamente pelos 10 itens. Porém, se um irmão começa a orar por um item de modo breve e sincero, e outro segue da mesma forma, e outro, até que o encargo seja liberado, as orações serão unânimes, cheias de eficácia e poder. Quando é apresentado um pedido por uma dificuldade ou problema, todos devem ser unânimes em orar por aquela questão. Depois que essa questão foi adequadamente esgotada e sentimos que liberamos nosso encargo, podemos mencionar outra necessidade ou questão, e igualmente os irmãos devem orar até esgotar o encargo. Em seguida, um terceiro assunto pode ser introduzido e novamente os irmãos oram por ele e assim sucessivamente. Os princípios para a obra de Deus, a edificação da igreja. Deus tem uma vontade, Deus revela sua vontade ao homem por meio da sua palavra e pelo Espírito. A igreja de Deus responde à vontade de Deus, concordando com ela em oração. Deus sempre cumpre as coisas que Ele quer. Nós saímos e colhemos a obra cumprida, nós damos graças a Deus, nós desfrutamos com Cristo e a igreja o que Deus cumpriu. O ministério de oração da igreja é aquele que liga na terra o que tem sido ligado nos céus e que desliga na terra o que tem sido desligado nos céus. Esse acesso, entre Deus e o homem, tá certo? Tipo de oração para ter comunhão com Deus, pelo mover de Deus por uma causa adequada de comunhão, tá certo? Individual ou coletiva, São orações que a igreja pode e deve fazer. E agora as características da oração. Específica e persistente várias vezes e o tempo todo, com jejum, com palavra. Nós vamos ler alguns versículos na Bíblia que falam desses tipos de oração, tá bom? Ou de características de oração. Específica e persistente. Vamos ler Tiago 4, 1, 2. Não vamos ler tudo não, porque não dá tempo, Quer dizer, dá tempo, mas aí o vídeo fica muito comprido. Tiago 4, versículos 1 e 2, tá bom? Sobre oração específica. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerra. Nada tendes porque não pedis. Nada tendes porque não pedis. Então, é oração específica por um pedido, Várias vezes e o tempo todo. Vamos ler 1 Tessalonicenses 5, 17, tá bom? 1 Tessalonicenses 5, 17. Já estou aqui. 17. Aqui fala o seguinte: orai sem cessar. Versículo curto, Com jejum, Mateus 17, 21. Aqui é o próprio Senhor Jesus falando, Mateus 17, 21. Mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Jesus tinha expelido uma casta de demônios, os discípulos foram falar, mas e nós? E tal. Ele falou, então, tem casta que é só com
oração e jejum. E com a palavra, opa, isso é rico, hein? Efésios 6, de 17 a 19. Isso aqui é de batalha espiritual, para a gente poder conhecer também, tá bom? Efésios 6, 17 a 19, já estou aqui. Ó, aqui diz o seguinte: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, ao abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Isso aqui é Paulo, né, pedindo oração para os Efésios, tá bom? Deus abençoe a todos. Obrigado ao Senhor por mais uma lição. Eu realmente creio e espero que essas lições estejam ajudando vocês. Que Deus abençoe a todos de verdade. E aí na descrição sempre deixo o endereço da editora eletrônico e o endereço do ministério que eu congrego. Vocês podem acessar, tem muita coisa legal aí, tá bom? Para vocês conhecerem. Que Deus abençoe a todos. Uma boa noite.